Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Manuel Carvalho, seja bem-vindo a este canal voltado para você psicólogo, acadêmico de psicologia, ou para você que é um estudioso e curioso sobre o comportamento humano. Estamos iniciando o nosso segundo episódio e preparamos uma surpresa para você. Iremos tratar numa série de 3 programas sobre a gestão do comportamento, o exercício da psicologia dentro do contexto do trabalho e das empresas. No primeiro programa, pessoal, nós vamos falar sobre o recrutamento e seleção de pessoal. No segundo programa da série, nós vamos falar um pouco das principais intervenções em saúde e qualidade de vida no trabalho e o que fazer quando a equipe está desmotivada. E o terceiro programa da série, nós vamos trazer algumas das intervenções que o profissional de psicologia pode trazer para a área do trabalho, mesmo quando ele não está vinculado a alguma empresa. Para este primeiro programa, vamos falar sobre o recrutamento e seleção de pessoal. Qual a diferença entre recrutamento e seleção de pessoal? Quais os principais tipos de recrutamento e suas finalidades? Como estruturar um processo de seleção? Quais são as suas etapas e suas principais finalidades? Você sabe quais são as principais características que uma empresa hoje procura em um candidato? E mais, qual o principal modelo hoje adotado pelos selecionadores para realizar entrevistas em seleção de pessoal? No final desse programa, preparamos um plus para você. Vamos trazer algumas dicas e orientações de como você bombar o seu currículo, fazer ele realmente funcionar. E mais, como se apresentar de uma forma mais assertiva nas entrevistas de emprego. Saiba que muitas vezes o currículo e a entrevista de emprego são fundamentais para a decisão de a contratação do empregado. Então, fica aqui com a gente, vamos iniciar o primeiro programa dessa série, logo após a vinheta. Bem pessoal, primeiramente é importante entender a diferença entre recrutamento e seleção de pessoal. Ambos fazem parte de um subsistema de gestão de pessoas que alguns autores, como Adalberto Chiavenato, denominam de provisão de pessoal. O recrutamento é um conjunto de técnicas que o objetivo é atrair candidatos para ocupar um cargo numa empresa. Ele ocorre através de uma divulgação da oferta de vagas de emprego ao mercado de trabalho. É muito importante que o recrutamento atraia um número de candidatos suficiente para abastecer o processo de seleção. Então o recrutamento é uma etapa da provisão de pessoas em uma empresa que antecede e influencia diretamente o processo de seleção de pessoal. Já a seleção de pessoal é um conjunto de técnicas e procedimentos que objetiva avaliar, comparar e decidir quais pessoas, dentre os candidatos recrutados, apresentam um perfil mais adequado às necessidades da empresa e ao cargo em questão. Como visto anteriormente, o recrutamento é um conjunto de atividades que visam informar e divulgar a oferta de vagas de emprego ao mercado e atrair candidatos em potencial para o processo de seleção. Mas eu concordo com alguns autores quando dizem que o termo recrutamento talvez não seja o melhor para definir os objetivos desta atividade. Recrutar lembra algo de imposição, por exemplo, como se fosse um alistamento militar. Na realidade, a ideia não é recrutar as pessoas, mas é atrair candidatos em potencial para ocuparem um cargo e as demandas e as necessidades da empresa. Um recrutamento mal elaborado ele pode atrair milhares de candidatos, mas pouquíssimos com o perfil desejado ou adequado ao cargo. Mas como realizar um recrutamento, então, assertivo? Primeiro, é muito importante realizar um planejamento do recrutamento. E esse planejamento, no mínimo, ele deve envolver 3 fases. A primeira fase é as necessidades da empresa, ou seja, uma pesquisa interna. Quais são as necessidades da empresa e quais são as necessidades do cargo vago? Em segundo lugar, uma pesquisa externa. O que é que hoje o mercado de RH oferece que pode corresponder a essas necessidades da empresa? E por fim,
quais técnicas e métodos serão utilizados no recrutamento. Essas técnicas e métodos dependerão das necessidades da empresa e o que é que o mercado hoje oferece. Falaremos nesse programa de duas fases. A primeira fase, que é a pesquisa interna, ou seja, qual é o perfil dos candidatos que a empresa necessita para ocupar aquele cargo vago. Esta é uma fase muito importante, pois é nela que é definida quais são as competências técnicas, profissionais, que o ocupante do cargo deverá ter. Para isso, o selecionador utiliza de diversas técnicas, desde a avaliação e análise do cargo, entrevistas com as chefias, entrevistas e pesquisas com outros setores da empresa, com fornecedores e até com clientes. Também utiliza levantamento de dados de outros programas, de outros instrumentos de gestão de pessoas, como a avaliação de desempenho. Também é utilizado, em muitos casos, aquela tradicional solicitação formal na empresa, conhecida como RP, requisição de pessoal, entre outros métodos. Já a fase de métodos e técnicas que serão utilizados no recrutamento, ela vai depender das duas fases anteriores, ou seja, da pesquisa interna, o que é que a empresa precisa, e da pesquisa externa, o que é que o mercado oferece. Baseado no levantamento das informações feitas, o selecionador escolherá as técnicas de recrutamento. Separei para vocês algumas das principais técnicas utilizadas no recrutamento de pessoas. Vamos conferir. Veremos agora as principais técnicas de recrutamento. Citamos inicialmente o levantamento de informações dos empregados com perfil para assumir o cargo, ou seja, a busca dentro da própria empresa de funcionários que podem assumir aquele cargo vago. Outra técnica é consultar o próprio banco de currículos da empresa para levantar candidatos em potencial para aquele cargo. Normalmente eles são acionados para levantar o interesse em participar de um novo processo de seleção. A outra técnica muito utilizada é os anúncios de divulgações da vaga nos canais de comunicação e nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, entre outras. Também destacamos a utilização de cartazes na portaria da própria empresa e em outras instituições, como sindicatos, centros formadores, etc. Também existe hoje a utilização do recrutamento online, onde a própria empresa desenvolve uma plataforma onde os candidatos preenchem e anexam seu currículo nessa plataforma online. Outra técnica que é bastante utilizada é a contratação de consultorias especializadas em recrutamento de pessoal. E destaquei por último as visitas e palestras realizadas em faculdades, comunidades, centros formadores, locais, de uma forma geral, que existem candidatos em potencial para o cargo. Bem interessante essa ação também. Falaremos dos três principais tipos de recrutamento de pessoal. Em primeiro lugar, o recrutamento externo, que é bastante conhecido. É aquele em que a empresa divulga para a sociedade, para o mercado de trabalho, que ela tem um cargo vago. Ou seja, o recrutamento externo, ele visa ocupar aquele cargo vago com pessoas de fora da empresa. Esse recrutamento ele tem algumas vantagens. Em primeiro lugar, traz sangue novo e experiências novas para a empresa, ajudando a manter a empresa atualizada e competitiva em relação ao mercado de trabalho. Também traz uma oxigenação e traz também novas experiências para os recursos humanos e um aprimoramento da cultura da própria empresa. Outro ponto importante é que com esse recrutamento a empresa pode aproveitar treinamento de pessoal realizado por outras empresas ou pelo próprio candidato. Mas claro, esse recrutamento tem algumas desvantagens. Entre as principais desvantagens, eu vou citar: ele é mais demorado, envolve um maior custo e é menos seguro do que um recrutamento interno. Se esse recrutamento monopolizar todas as oportunidades de emprego que surgem na empresa, tende a criar um clima de desmotivação nos funcionários dessa empresa. E por fim, pode alterar ou influenciar a política salarial da empresa. O recrutamento interno ocorre quando a empresa pretende ocupar o cargo vago com funcionários da própria empresa, através de promoções, transferências ou seleção interna. Esse recrutamento ele apresenta algumas vantagens. Vamos conhecer talvez as principais. Primeiro, ele é um recrutamento que tem um menor custo e é mais rápido do que o recrutamento externo. Também não envolve alguns custos que existem na contratação de um novo empregado, como treinamento de integração e aqueles exames admissionais.
ele também é uma fonte poderosa de motivação para os empregados que percebem que naquela empresa eles têm oportunidades de crescer, o que normalmente desenvolve uma competição sadia entre os empregados. Já as principais desvantagens desse recrutamento é que pode acontecer que essa competição ela não seja sadia se os processos de promoção eles não forem conduzidos de uma forma assertiva. Também é importante entender que esse recrutamento ele pode bloquear uma oxigenação necessária para os cargos estratégicos. Isso pode levar com que a empresa seja menos competitiva em relação ao mercado de trabalho. Outro ponto que pode ser uma desvantagem desse recrutamento é que nem sempre o corpo funcional atual da empresa possui empregados capacitados para assumir o novo cargo, o que pode gerar custos altos com o treinamento e desenvolvimento de pessoal para assumir aquele cargo imediato. O recrutamento misto procura diminuir as desvantagens que o recrutamento interno e o externo isoladamente possuem. Existem talvez 3 principais formas de se realizar um recrutamento misto. Em primeiro lugar, é feito um recrutamento interno com os funcionários da empresa e, caso seja necessário, faz um recrutamento externo. Segundo, é iniciado com um recrutamento externo. E caso a empresa acredite ser necessário, ela abre para um processo de recrutamento interno. E o terceiro é feito no mesmo momento um recrutamento externo e um recrutamento interno para a mesma vaga. Normalmente esse recrutamento há uma vantagem um pouco melhor para os funcionários da empresa em casos de empate. Agora falaremos da seleção. Olha o toque bonito do Neymar na frente, Felipe Coutinho, ele gosta de bater pro gol daí, olha a bomba, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Mas não é esta seleção que estamos falando da seleção de pessoal. Vamos relembrar, seleção de pessoal é um conjunto de técnicas e atividades que objetivam levantar informações dos candidatos recrutados, comparar estas informações com o perfil desejado da empresa, para aí sim fazer uma comparação entre os candidatos e decidir qual ou quais candidatos possuem no momento o perfil mais desejado pela empresa. É importante lembrar que a seleção se fundamenta em 2 pesquisas feitas na fase de recrutamento, que é quais são as necessidades da empresa, envolvendo inclusive a análise do cargo, e a outra pesquisa é o que o mercado de RH pode oferecer. Com essas pesquisas é definidas quais são as competências profissionais que o cargo exigirá do seu futuro ocupante. Baseado nessa definição das competências, a seleção visa fazer uma comparação, uma seleção dos candidatos e uma decisão do ou dos candidatos que tem um perfil hoje mais adequado ao que a empresa necessita. Mas você sabe quais são as etapas de um processo de seleção? Nós vamos falar agora das principais etapas de um processo de seleção. Mas é importante ressaltar que as etapas de um processo de seleção e a complexidade que envolve esse processo depende inclusive do nível do cargo hierárquico. Quanto maior é o nível do cargo que o ocupante concorre, mais complexa tende a ser o processo de seleção, mais etapas esse processo tende a ter. Isso é muito importante ter em mente. Vamos conhecer as principais etapas de um processo de seleção. Entre as principais etapas da seleção, vamos destacar a fase de triagem. Normalmente é uma triagem dos currículos e é muito comum ser feita uma entrevista de triagem com os candidatos para tirar algumas dúvidas referente ao currículo, o perfil do candidato para participar do processo de seleção. As provas de conhecimento específicos, normalmente formuladas com a área demandante, recomendo essa ser talvez a primeira fase da seleção realmente, pois ela tem um baixo custo e normalmente essa fase ela pode ser eliminatória. É estipulado uma nota mínima, uma prova de conhecimento, e aqueles candidatos que não a obtiverem, no momento não participarão mais do processo de seleção. No mesmo dia das provas, podem ser realizadas as entrevistas grupais. Uma técnica que eu acho bem interessante é a técnica de grupo focal. Essas entrevistas não confundir convivências e dinâmicas de grupo. O objetivo dessas entrevistas é trabalhar com grupos pequenos, de 8 a no máximo 12 pessoas, onde serão debatidas algumas questões, em torno de 5 a 7 questões, para levantar melhor o perfil dos candidatos
que estão participando do processo de seleção. Essa também pode ser uma fase também eliminatória. Após a triagem dos candidatos que passaram pelas provas de conhecimento e pelas entrevistas grupais, eu recomendo a aplicação dos testes psicológicos, desde testes de habilidades cognitivas aos testes de personalidade, mas falaremos já sobre eles. Em seguida, recomendo a utilização das entrevistas individuais. Hoje um dos focos maiores são as entrevistas psicológicas comportamentais. Já também falarei um pouquinho mais sobre ela. E aí pode ser feito em seguida as vivências e dinâmicas de grupos, bem como as técnicas de simulação, as entrevistas com as chefias imediatas. Nesse caso se reúne o selecionador, a chefia imediata, que vai entrevistar os candidatos. Vejam que nesse momento o número de candidatos já está bem reduzido, aqueles candidatos em potencial para o cargo, concluindo com o levantamento de indicação de 2 a 3 candidatos que hoje apresentam o perfil mais adequado para o cargo e para as necessidades da empresa, concluindo com a decisão final do processo seletivo. Os testes psicológicos são de uso privativo dos psicólogos e são instrumentos muito importantes que ajudam a fundamentar demais um processo de seleção. Desde os testes de habilidades cognitivas, como os testes de inteligência, memória, atenção e outros raciocínios específicos, até os testes de personalidade. Lembrar que os testes são instrumentos com fundamentação científica, então eles podem ajudar o profissional a identificar melhor os traços e os perfis de competências dos avaliados. Na hora de elaboração do kit de testes psicológicos ou da bateria de testes psicológicos com processo de seleção, o psicólogo vai considerar o perfil do cargo, o perfil de competências desejados pela empresa. Lembre-se que já fizemos esse levantamento lá na fase de recrutamento. Por isso é muito importante o profissional conhecer qual é o perfil desejado pela empresa para preparar de uma forma antecipada e planejada a bateria de testes psicológicos. Minha sugestão: comecem sempre, psicólogos, pelas baterias com os instrumentos de habilidades cognitivas. Primeiro, a grande maioria permite aplicação coletiva, tem uma correção mais objetiva e padronizada e normalmente mais rápida. Isso vai ajudar com que o psicólogo, no processo de seleção, ele possa fazer uma triagem melhor dos candidatos e diminuir o número de candidatos em potencial. Posteriormente, a aplicação dos chamados testes de personalidade. Para o processo de seleção, a minha sugestão é dar prioridade para os instrumentos projetivos e expressivos. Não é que não se possa utilizar as escalas e os inventários de personalidade, chamados de autorrelato. Mas lembre-se, os inventários de personalidades, a forma do avaliado responder é através de um autorrelato. Ele mesmo vai informar como ele se percebe para o selecionador. E aí, num processo de seleção, pode acontecer na hora de responder a uma escala ou um inventário, o candidato tente responder um perfil que ele acha que é o desejado pelo selecionador, e não aquele como ele realmente se percebe. Por isso, precisamos ter cautela em processos de seleção com o uso das escalas. Eu sempre utilizo, mas utilizo com uma certa cautela e sempre fazendo um confronto com as informações colhidas na entrevista, nas vivências de grupo e nos testes projetivos e expressivos. As entrevistas psicológicas são muito importantes no processo de seleção. Pesquisas têm apontado que é a técnica mais utilizada de uma forma geral nos processos seletivos, são as entrevistas. Na seleção é importante que o tipo de entrevista que vai ser utilizado são as entrevistas normalmente semi-abertas ou semi-dirigidas. São aquelas onde o selecionador planeja antecipadamente quais são os itens e os temas que vão ser abordados na entrevista. E isso é muito importante, fazer uma análise do currículo do candidato e preparar a entrevista também baseada naquelas informações curriculares e também baseado, claro, no perfil do cargo, no perfil de competências desejadas. Hoje o modelo mais utilizado de entrevistas pelos profissionais da área são as chamadas entrevistas por competência. As entrevistas por competências, elas são entrevistas comportamentais. Elas procuram identificar comportamentos do candidato no passado para fazer uma avaliação de como ele pode se portar no futuro. Mais ou menos assim, o melhor preditor para essas entrevistas é identificar se o comportamento ou as competências desejadas pela empresa
o candidato já apresentou no passado. Comparando com as entrevistas mais tradicionais, vou dar um exemplo de uma pergunta. Imagine que o selecionador quer avaliar a gestão de conflitos ligado ao atendimento ao cliente. As entrevistas mais tradicionais geralmente trazem perguntas do presente e futuro, como: me fale como é a sua habilidade para gerenciar conflitos, ou em uma situação de conflito com um cliente que está insatisfeito com o atendimento, o que você faria? Seria mais ou menos um modelo de uma entrevista mais tradicional. A entrevista por competência, o foco dela seria identificar se o avaliado já demonstrou essa habilidade no passado. Então a pergunta seria: fale uma situação em que você entrou em conflito com um cliente que estava insatisfeito, o que você fez e como concluiu essa situação. E aí o candidato vai precisar relatar experiências vividas no passado em relação àquela competência que está sendo investigada. Esse modelo, com certeza, hoje é o modelo mais utilizado pelos selecionadores. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso canal. Espero que todos tenham gostado. Lembrando que esse programa ele faz parte de uma série de 3 programas que tratarão sobre o exercício da psicologia dentro das empresas e no contexto do trabalho. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no nosso canal e nos acompanhe todas as semanas com novos episódios. E não esquece de conferir o nosso Vídeo Plus, falando sobre como você pode fazer o seu currículo bombar e ser mais assertivo nas entrevistas de seleção. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, seja bem-vindo ao nosso canal e foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço, tchau, tchau.